Oi pessoal, eu sou Jadiel, estou chegando aqui no Pré-VUP com vocês para a gente trabalhar na questão da produção textual e da literatura, certo? Então vamos numa conversa onde através dessa conversa, desse bate-papo nosso, nós iremos buscar os porquês, né, as dúvidas, realizarmos a partir daí desses nossos encontros presenciais ou semipresenciais, ok? Nós iremos debater a questão da literatura em si e da produção textual, tá bom? Através de atividades também. Então, o que é literatura? O professor já chegou para você e já perguntou o que é literatura? Ou já foi direto naquelas aulas sem a pergunta: o que é literatura? Essa palavra literatura é o uso estético, tá bom? É o uso estético da linguagem escrita, ok? É a arte literária. Arte literária. O que é a arte literária? Vem a ser o quê? Quais as, digamos, tendências da literatura? Quais as tendências, né, do conjunto de obras literárias, né? As tendências. A gente traz na questão do pensamento do homem. A literatura é o pensar e o escrever, o redigir no papel. Quando a gente pensa, a gente vê tal assunto, pensou, levou para escrita, produziu. Então aí surge a literatura. Pensar, agir, escrever. Eu posso dizer, pessoal, que a literatura ela é o uso, né, correto, organizado, uma estética da linguagem. O que é essa estética? A organização. Então, as obras literárias, certo? As obras literárias existentes, elas são pensadas e escritas numa estética correta. Quando eu falo estética, é a questão realmente da organização, tá bom? Todo poeta, todo escritor, todo professor, ele planeja a sua aula. Então, ele tem que usar a estética perfeita para dar a sua aula, ok? Porque senão não vai dar certo, não vai ter um caminho. Então, existem tendências literárias, que são um conjunto de obras, ok? Um conjunto de obras. Então, a gente tem, então, arte é literatura. Aí há um conjunto de artes, de obras, ok? De produções da nossa literatura que trazem o valor de um país, de uma nação. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma literatura? Com certeza. Então, literatura são livros, né, histórias, contos, ok? Que a gente tem que ler. Nós temos que ler para poder classificar os gêneros literários, ok? Existem os gêneros literários onde eu irei falar para vocês. Eu posso dizer que um quadro é uma obra literária? Com certeza eu posso tirar daqui dessa obra de arte, dessa arte aqui, eu posso tirar um texto, criar, pensar e fazer a minha literatura, escrever, tá bom? O pensamento, jogar o pensamento. Então a literatura é a arte de criar e compor textos, pessoal. Literatura, né? Pensar, como eu já falei para vocês, sempre repetindo, vocês sempre verão imagens. Para dar imagem, basta a gente sair na rua e ver todo o cotidiano das pessoas e a gente vai, a partir dali, e criando o nosso texto. A gente usa a internet com a literatura, a gente vai escrevendo, não é verdade? Só que a escrita literatura, toda a escrita literária tem que possuir um padrão estético. Não pode ser a escrita que a gente usa cotidiana da linguagem, né? A linguagem coloquial, a gente não pode de forma alguma, né? Tem que ser a linguagem formal na literatura. Então vamos lá
vamos nessa viagem agora para os gêneros. Aí nós temos os gêneros literários. Lírico, que é a poesia, tá bom? Que traz sempre a questão, apela para o sentimento. Toda poesia, nem todo mundo é sentimental, né? Tá um pouco romântico hoje em dia. Mas quando a gente escuta aquela bela poesia, o belo lírico, ele realmente afeta o sentimento das pessoas. Então, esse é o gênero lírico, certo, pessoal? Temos o gênero também, o épico. O épico, ele traz aventuras, ok? Você pode dizer, ter como exemplo uma obra de arte literária. Nós poderemos dizer que a novela Nos Tempos do Imperador é do gênero épico. Por que podemos dizer que Nos Tempos do Imperador é do gênero épico? Porque traz a questão do heroísmo. Dom Pedro, né? Dom Pedro I, ele com a sua paixão por toda a nossa terra brasileira, não é verdade? Ele traz ali a questão também das lutas, as lutas de espada, não é verdade? Dos romances que haviam ali naquele tempo, né? E a gente traz a questão do heroísmo também, porque Dom Pedro, ele realmente acreditava nas terras brasileiras, a terra de Santa Cruz, como era chamada nas antigas, não é? Então o épico traz isso aí. Podemos dizer também que Romeu e Julieta faz parte do épico, a grande paixão proibida, e ali envolve toda aquela luta, aquela paixão do Romeu e Julieta, a luta de classes, a diferença, né? Trouxe o grande amor do Romeu e da Julieta. Romeu, com seu heroísmo, foi até o final, e Julieta também. Então, todo o contexto da história traz a questão, envolve o épico, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, nós temos aqui também uns exemplos que eu vou dizer aqui a vocês, de expressão artística literária, como romances, peças de teatro, músicas, filmes, certo? Uma música romântica. Existe alguma cantora lírica nos tempos de hoje? Sim, que ela traz em suas canções coisas dos tempos épicos. Quem é ela? Marisa Monte, do Amor I Love You, Amor I Love You. Ela é uma cantora mais clássica, não é? Podemos dizer que o passinho é épico? Nananina não, tá bom? Não deixa de ser uma cultura do povão, de periferia, tá bom? E que também foi para todas as classes, que o jovem, ele traz na sua paixão o seu tempo moderno, tudo é no seu tempo, né? Mas quando a gente estuda a questão da literatura, a gente traz mais, traz mais as coisas remotas do passado. E a gente vai chegar no momento presente também, viu? Que eu gosto de uma coisa moderna, e a gente também vai unir o útil, que ficou lá atrás, ao agradável, ok? Então, vamos também ver aí na nossa aula que existe também a prosa, tá bom? Você vai pesquisar depois o que é uma prosa. Aí temos aí para você pesquisar e aprender. Eu vou aqui só dando os caminhos para você ir viajando na literatura. A prosa, a poesia, né? Como eu já falei para vocês, ok? A literatura em si, ela traz as obras, né? Ela traz os livros, ela traz a questão da literatura de cordel também, que é aqui do nosso Nordeste, né? São livretos. Por que literatura de cordel? Porque eram os pensamentos dos cabras, né? Eles colocavam, até Lampião gostava de fazer a sua poesia, escrever o seu cotidiano rimado, e isso aqui era colocado num varalzinho, ok? E colocado o pegador, e ele ficava lá na corda, certo, pessoal? No barbante.
E era vendida toda a literatura. Isso aqui teve tempo de muita renda. Hoje a gente tem Caruaru que vende muito a literatura de cordel e a cultura prevalece. São várias obras literárias, né? Obras de ficção, não é? Harry Potter. Você pode ir numa biblioteca dessas da rede estadual que vocês vão encontrar obras de Harry Potter, entre outras obras literárias de ficção. Aí temos os romances, como eu já falei para vocês, como o mais famoso aqui nós temos, ó, que virou até novela, que também é um gênero literário, tá bom? Ó, A Escrava Isaura. Aqui é uma cultura literária atemporal, né? Ultrapassou os limites até aqui do Brasil. No mundo, a Escrava Isaura, ela é conhecida, certo? Então, de quem foi a Escrava Isaura? É do autor aqui, ó, Bernardo Guimarães, um grande escritor brasileiro. Literatura na televisão pode vir num teste aí de Enem, numa prova daquela de Enem, uma perguntar se Sob Pressão da Rede Globo é um tipo de literatura. E é sim, viu? É sim, você vai dizer sim. Por quê? Sob Pressão traz a questão da literatura médica, que são casos, são fatos acontecidos através de experiências de médicos, né, que se tornaram escritores e colocaram ali num livro a sua experiência, certo? Então é chamada da literatura médica, ok? Qual é o outro também que eu posso encontrar também na Netflix, nessa literatura médica? Hein? The Good Doctor também é considerado um tipo de literatura médica. Literatura de lei. E aí, pessoal? Literatura de lei. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem numa literatura de lei. Ok, pensou? Então tá aqui a literatura de lei. Quem falou? O livro da Constituição Brasileira, né? Da nossa Constituinte do ano de 1988. Aqui tem todos os direitos e deveres do nosso povo brasileiro. O meu direito, o seu direito. O meu dever, o seu dever. Então, é considerado uma literatura de lei, onde autoridades sentaram-se e, em conjunto, em assembleia, em reunião, conseguiram colocar aqui todos os seus pensamentos voltados ao bem comum, certo? Temos também a literatura de lei, o livro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Onde tem ali os direitos. Temos também leis, regras na escola, né? LDB, não é? Onde o professor também se... São literaturas de lei, ok, pessoal? É isso aí. Então nós temos também, ó, livros dos direitos e deveres, não é verdade? Em todos os aspectos da nossa sociedade. É chamado de livros de literatura de lei. Na escola, nós temos um encontro, aquele encontro marcante com as nossas primeiras literaturas, que são os textos que vêm nos livros. Não é verdade? Então, a gente, quando chega na escola, a gente se depara com as nossas primeiras literaturas. E eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Qual é a literatura após a escola que a gente encontra em casa? Que ela está logo em casa. A gente, quando nasce, já está em casa. Até no hospital tem. Que literatura é essa que acompanha a gente por toda a vida? Olha, quem ganhar, viu? A turma do Prevup com o Jadiel vai ganhar uma caixa de bombom. Quem acertar, ok? Que literatura é essa que acompanha a gente por toda a vida? Ok? Se acertar várias pessoas, a gente faz um sorteio de uma pessoa só, ok? São vários tipos de literatura, pessoal. Literatura portuguesa, você vai pesquisar, tá bom? E vai se adequando aí, vai se informando, ok? Porque quando vem a prova do Enem, você vai conhecer ali o que for apresentado, né? A primeira impressão, você vai associar ao que você estudou,
ok? Sempre vem textos, sempre vem poesias, prosas, ok? Então, existe a literatura portuguesa, a literatura popular, não é? O que é a literatura popular, professor? O que é a literatura popular? É a literatura de cordel, como eu falei para vocês, é a cantoria feita no meio da rua, aqueles repentistas que chegam quando você sai numa feira ali em Caruaru ou em Olinda, eles chegam ali e fazem aquele repente com você, ok? O forró é uma literatura popular, ok? Aí nós temos também da literatura popular, que vocês jovens gostam muito, é o que? É a lenda urbana, tá bom? Lendas urbanas são literaturas populares. Eu posso dizer, professor, que, digamos, a história do lobisomem, o caos do lobisomem, que o pessoal diz que na noite de lua cheia aparece o lobisomem. E lobisomens são pessoas que sempre dão nos pais, não é? Aí, isso será verdade? É considerado uma literatura? É, porque parte também, pode ser também um gênero épico, ok? Certo? É a literatura nessa questão aí do lobisomem, porque pode ser real ou pode ser imaginário, não é verdade? Então, a lenda urbana é considerada uma literatura pop, uma literatura popular, ok? Não é isso? Então, os gêneros literários, só reforçando aqui, que eu anotei ali para lembrar para vocês, o lírico é basicamente uma poesia, por ter foco em sentimentos. Nem sempre são sentimentos, viu? Nem sempre são sentimentos bons, né? Nem sempre são sentimentos bons. São sentimentos, ok? Positivos ou negativos. Podemos encontrar textos expressando raiva, ok? Ódio, fúria, amor, solidão, depressão, que é um sentimento aí que está atacando a maioria da juventude, né? Que o pessoal está aí sempre se esquivando, se escondendo, sem querer enfrentar os problemas. Eu não sei como é que está a sua situação, a gente nessa fase de pandemia, mas seja forte, ok? Porque tudo passa. Passa mesmo, é só olhar para a lua, como ela tem fases. E aí, então tudo isso parte do lírico, certo? O eu lírico pensante. Eu, quando estou apaixonado, e vou lá, faço a minha declaração pessoal pelo WhatsApp, coloco lá da forma mais moderna a minha literatura, escrevo lá o meu texto poético, romântico, né? E isso é uma literatura do cotidiano de muita gente. Tudo isso parte do sentimento do épico, né? O homem, quando se apaixonava nas antigas, ele ia para janela da moça, tocava lá o violão, e se a moça não gostasse, ele começava a poetizar, né, o seu sentimento no seu eu lírico, e começava também a tocar, se soubesse tocar violão. Então, se a moça não gostasse, ela jogava um balde de água fria nele. É isso aí. Então a gente vai agora para outro tipo de literatura. Aí textos da vida real também, né, dramas, eles podem fazer parte, principalmente, né, principalmente das criações de autores brasileiros, autores internacionais, americanos, entendeu? Eles podem se inspirar em fatos reais e trazer para a sociedade grandes épicos, né? Grandes épicos, como eu falei para vocês, Romeu e Julieta de Shakespeare. Também nós temos no Brasil Olga, que foi um filme, se vocês procurarem Olga Benário, é um grande clássico, pessoal, é muito massa, é um drama super forte. E eu tenho mais aqui, ok? Gênero também chamado de teatral, né? O gênero teatral, que você já sabe como é, peça de teatro, onde há o drama. A palavra drama é parte do latim, originada do significado de ação. Então, numa peça de teatro, a gente vê ali ação em meio à ação, né? A gente vê o que? Costumamos ver o drama, que é o que atrai o sentimento, não é verdade?
Então é tudo meio misturado, mas dá para vocês saberem o drama, diferenciar o drama, não é? O drama de uma comédia, que também faz parte da literatura. Existem livros de comédia? Sim, com certeza. Várias comédias, ok? Aí vários dramas, vários livros de ficção. E por aí a gente vai nesse caminho da literatura. Então essa foi a nossa primeira aula, certo? E a gente vai trazer mais assuntos, mais conteúdos. Nós vamos ter aí um exercício dessa primeira aula com o Jadiel, o seu aqui professor, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Então essa foi a nossa primeira aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma apostila com essa parte do assunto para vocês aí, vou colocar, ok? Um exercíciozinho e a gente vai estudando, trocando ideias. Eu aprendendo com você, você aprendendo comigo. Você também pode fazer a sua pesquisa, não fique só preso aqui na minha aula não, tá bom? Você tem um campo aí de internet para você pesquisar mais sobre esses tópicos. Eu estou aqui só para ser um elo de apoio para você buscar, porque hoje a gente tem um campo riquíssimo aí chamado YouTube, Google, tecnologia.